Novo lançamento de terror dessa última semana foi Rokun, aqui no Brasil conhecido como Rokun, o Pesadelo da Bruxa. Mas o que significa Rokun? Você já parou para pensar, já pesquisou? Não é nenhum termo pagão, wicca ou místico, é uma palavra que realmente significa uma escrita nonsense, uma ideia absurda, pretensiosa e insincera. E o que isso tem a ver com o filme Rokun, né? Rokun é dirigido por Damian McCarty e é estrelado por Adam Scott, que está fazendo um papel bem diferente do seu normal, e ele é então um escritor de sucesso que viaja para o interior da Irlanda levar as cinzas de seus pais, que já estão há anos mortos, né, para enterrar no hotel onde eles passaram a lua de mel, pois era o desejo deles. E chegando lá, obviamente, é um hotel bem antigo, bem clássico, e o filme acaba se desenvolvendo então a partir disso uma mistura de folk horror, que é esses filmes que se passam no interior, no ambiente rural, mas também de hotel mal assombrado, basicamente aí como Bates Motel ou então, né, O Iluminado. Mas ele também traz várias coisas novas e uma identidade própria, para começar pelo personagem do Adam Scott, que é um escritor babaca. Para resumir bem, tem várias cenas no filme em que tentam falar com ele, fãs e tudo mais, inclusive funcionários do hotel, e ele não tenta ser educado ou simpático em momento algum. Ele é bastante rude, grosso, até fisicamente agressivo de imediato. Essa é uma quebra de expectativa interessante vindo de um ator que está principalmente associado aí a papéis mais doces ou de comédia, né? E Rokun trabalha bastante com essa quebra de expectativa também dentro da própria narrativa. É preciso destacar, né, especialmente a questão da construção de ambiente e atmosfera desse filme, que lembra bastante filmes mais clássicos do terror aí. Um que eu gosto muito é A Profecia, né? Que o filme vai ficando cada vez mais escuro e essa questão dos rangidos de casa antiga, da madeira, aquelas esculturas e quadros assustadores, todos acabam indiretamente combinando para essa atmosfera opressiva que, além da gente saber por ser um filme de terror, vai trazendo todo um desconforto e uma apreensão, né? E apesar do filme ser claramente associado a uma questão sobrenatural, que o título brasileiro especialmente deixa bem claro, o pesadelo da bruxa, é uma questão menor dentro do filme, né? E é uma questão que acaba também, ao meu ver, talvez prejudicando essa falta de admissão ou orgulho de fazer um filme mais direcionado dentro do gênero, pois Rokun é um filme que cada vez mais vai, né, reforçando o fato de que os seus personagens, as suas decisões, as consequências de seus atos são basicamente, né, reverberações psicológicas do estado mental onde eles estão, né, especialmente o protagonista, que ele age desse jeito e algumas ações dele durante o filme deixam claro, né, a solidão em que ele vive, como ele é perturbado e depressivo, e todo o arco do personagem, aquele negócio já acaba caindo progressivamente numa busca mais genérica de tem que se abrir mais, tem que melhorar como pessoa e tudo mais, e não é necessariamente um demérito. Talvez se você viu muitos filmes isso acaba ficando mais repetitivo, mas o fato como o filme vai abandonando a questão sobrenatural e de construção atmosférica para abraçar essa questão mais psicológica, e com isso ele acaba perdendo muita força. E de novo, isso não é demérito, né? Os grandes filmes de terror contemporâneos do pós-horror que trabalham nessa questão social relacionada ao terror, para mim são filmes como Hereditário, Midsommar, It Comes at Night e principalmente A Bruxa. São filmes que lidam com isso, mas que conseguem manter uma mitologia e uma atmosfera própria. Agora, Rokun não tem nenhum interesse em explicar de onde vem essa questão, mas as metáforas, as alegorias eu achei talvez muito explícitas, muito bobas, e acabam enfraquecendo o terror que você sente naquela questão. De novo, apesar de algumas set pieces, a construção de certos cenários e cenas serem muito bem feitas, né? O filme se passa, grande parte do horror dele se passa dentro de um quarto desse hotel, um quarto que fora abandonado e trancado por conter uma bruxa lá dentro. Então fica grande parte do filme se ponderando até que ponto isso é superstição, né, e medo dessas pessoas do interior mais simples. O filme, né, faz esse contraste bem grande, né, porque o escritor do Adam Scott é um cara, né, intelectual, inteligente, cultural, totalmente cético, que acaba tendo, né, a quebra dessa rigidez de personalidade dele ao ver que não, realmente existe algo místico e além da compreensão ali, e isso serve de novo para fazer emendas
né, para fazer aberturas e atenuar a questão da personalidade inicial dele, que é de uma rigidez muito grande em relação aos outros, não se abrir e ser muito arrogante e mal educado em questão de se considerar superior, né? Tem um personagem que diz que eu também sou escritor, tu quer ler um manuscrito meu? E aí ele fala, então, ele tá, um funcionário do hotel, ele fala, então você está vestido para Halloween assim? E ele, não, eu trabalho aqui. Então você não é escritor porque você não vive disso, não sei o que. É uma questão assim, vocês me entendem? Mas isso acaba, infelizmente, para mim, enfraquece muito a narrativa, vocês me entendem? Porque apesar do filme ter construído bem a questão da escuridão, transformar aquele ambiente, aquele quarto, né, tanto uma extensão dos traumas dos personagens, como um ambiente próprio de apreensão e medo, como se você estivesse sozinho numa casa antiga, com todos aqueles barulhos de canos e rangidos, fica claro que tá ok, isso é mais uma questão de trauma, isso, né, esvazia e perde muito a tensão que temos ali, apesar de até chegar nesses momentos, nós temos tido vários momentos que evitam o jumpscare, mas te deixam muito tenso justamente pela questão, né, da atmosfera. Mas se eu penso num filme recente que saiu também, que é o Obsessão, fica mais claro como, né, um filme Obsessão trabalhou melhor essa combinação do que ele quer transmitir e conversar acerca de social com o cinema de gênero, que é o horror próprio. O Obsessão, ele acaba sendo muito mais orgulhoso e assumido nesse lado, enquanto o Rokun acaba, não, olha, veja bem, tem uma bruxa aqui tem elementos de horror, mas eu quero mais falar disso, e isso acaba prejudicando o filme, ao meu ver, mas ainda assim acho que vale a pena Rokun, o Pesadelo da Bruxa. Se você só puder ver um dos filmes de horror que estão aí, porque temos Backrooms, temos O Passageiro do Mal, Obsessão, eu iria de Obsessão. Mas quando sair no streaming, ou se você quiser ver, é um bom passatempo. Então, Rokun, o Pesadelo da Bruxa poderia ser melhor, mas ainda assim recomendo.